Muito obrigado, senhores senadores, pelas perguntas profundas, né? Senador Reguião, eu acho, não vá o sapateiro além das sandálias, né? Mas, enfim, eu acho que a nossa crise, ela é muito mais profunda do que a gente pode assim, avaliar. Eu disse, uma entrevista que eu dei, até suscitou algumas críticas, eu disse que o país está à deriva. E alguém interpretou que eu estaria fazendo uma crítica ao atual governo. Não, nós estamos à deriva já há muito tempo. O Brasil foi o país que mais cresceu da década de 30 à década de 80. Né? Vamos lá, período Vargas, Juscelino, os governos militares. E cometemos o erro, a sociedade brasileira cometeu o erro, de permitir que a linha de confrontação da Guerra Fria dividisse a nossa sociedade. E aí nós perdemos o sentido de projeto nacional, perdemos a ideologia de desenvolvimento, senador. E estamos... É um país que está sem rumo. Circunstância perigosa para um país da estatura do Brasil. Porque se fôssemos um país pequeno, poderíamos nos agregar a um projeto de desenvolvimento de um outro país, como ocorre com muitos. Mas o Brasil não pode fazer isso. O Brasil não tem outra alternativa a não ser potência. Quando eu falo potência, eu não estou dando uma conotação negativa de imperialismo, expansionismo, não. É um país que tem que ter uma densidade muito grande. E eu acho que a crise é profunda, porque nós estamos, inclusive, eu tenho muito medo disso, perdendo um pouco da identidade nossa, não é? da nossa autoestima, ela está se estiolando. Bem-vinda, senadora. Tudo bom? Seja bem-vindo, Vanessa, amiga amazônica. Mas, enfim, e na crise que nós estamos vivendo, e a gente se debate normalmente com as questões políticas, com as questões econômicas, né, enfim, com os problemas éticos, eu acho que estão nos faltando agora muito pensadores, né? Gente com capacidade de nos oferecer novas estruturas mentais e novos caminhos de evolução. Eu acho que nós estamos ainda um pouco presos com esquemas mentais, políticos e ideológicos, que ficaram para trás. E o Sobem salientou isso, dessa enorme integração que há das economias mundiais, não é? E então nos faltam pensadores. E aí eu remeto ao senador Cristóvão, né, senador? O senhor que se debate tanto nessa área, eu acho que nós estamos pagando por isso agora, pela negligência de muito tempo com a nossa educação. Então, eu acho que o nosso sentido, falta do sentido de projeto nacional, tem permitido, ou tem deixado de condicionar uma convergência nos vários setores da sociedade. E isso tem feito que o senhor, eu, enfim, qualquer ator nesse contexto, não tenhamos um rumo, uma referência explícita para onde nós devemos seguir. Então, eu acho que esse é um grande debate nacional que nós temos que provocar para recuperar isso. Não temos outra alternativa, senão nós vamos, as forças centrífugas vão acabar sobrepujando as forças centrípetas e a gente se fragmentando. Se não territorialmente, mas a sociedade brasileira está num processo de fragmentação muito grande. Então, essa é o pano de fundo, eu vou dizer assim, né? E inclusive, se vê, senador Collor, a preocupação, né, dos internautas, a maioria deles com relação às fronteiras. Eles estão se referindo às fronteiras físicas, mas nós temos que pensar nas fronteiras virtuais.
porque nós não temos essa densidade de pensamento, o sentido de projeto, ficamos com um ambiente rarefeito e acaba sendo fácil incorporarmos, enfim, ações disruptivas aqui no nosso ambiente. E o Brasil, tem gente que diz, por exemplo, não, isso está acontecendo, é fruto de ação internacional, enfim. Eu não concordo, mas concordo sim que nós somos hoje um organismo com imunidade baixa. Em consequência, ele está vulnerável para ações de fora, de forma a nos inibir e a destruir os pontos fortes que nós temos aqui no nosso território. E quando eu falo das fronteiras virtuais, por exemplo, a preocupação com o tráfico de armas. Passam pela fronteira, claro, passam pela fronteira. Mas vimos a quantidade de armas que vinham sendo remetidas dos Estados Unidos, entrando pelos aeroportos, né? Eu vimos nossos déficits de soberania, como eu apontei, a questão da limitação do alcance de míssil. Eu vejo a nossa passividade com que a gente submete em injunções vindas de fora, no sentido de neutralizar áreas que abrigam enormes recursos naturais, como no Acre, lá do senador Jorge, e nós temos a Amazônia já com 40% de terras indígenas e unidades de conservação, sem que tenha havido um debate, e elas são necessárias. Eu sou um preservacionista, mas sem que tenha havido um debate da natureza, e nós acabamos permitindo que acontecesse quase uma crise humanitária na Raposa Serra do Sol, por exemplo. Aquilo é terrível. Então, além das fronteiras físicas, nós temos que cuidar das fronteiras virtuais, e para isso nós temos que ter um projeto e essa densidade de pensamento. A sua pergunta é muito profunda, eu fiz uma abordagem aqui superficial em função do tempo, mas eu gostaria até de voltar a conversar com o senhor sobre isso, se o senhor não se incomodar. Ou seja, general, nós somos grandes demais para não termos projeto. Exatamente. O general Heleno disse que o Brasil é um superdotado num corpo de adolescente, né? É interessante, o Brasil não tem consciência do seu território. Não tem, né? A Amazônia continua abandonada praticamente. Ela abriga, senador, 23 trilhões de dólares de recursos naturais. Brincadeira, onde está 319. Pois é, não é? A gente não tem consciência do território. É interessante isso. Senadora Ana Amélia, questão do salário, desculpa, questão do salário, o índice de evasão está muito baixo, a procura pelas Forças Armadas está muito alta. Agora nós, este ano, até não assinalei, pela primeira vez as mulheres estão ingressando na Academia Militar e nas escolas de sargento. Quantas vagas e quantos inscritos haviam, Tomás? Já, Tomás, presta atenção, por favor. Que coisa, não é? Eu trouxe... Vou em defesa, comandante, ao Tomás, porque ele estava explicando para a Vanessa que o Exército apoia o ingresso das mulheres na atividade. Não. Presidente Collor, me desculpe. Eu trouxe ele só para responder essa pergunta. Ô, general Vilas Boas, eu quero lhe agradecer por ter feito essa observação. Poderia ter feito diretamente a mim. Poderia ter feito. Tomás. Porque fui eu que procurei. Eu só quero lhe pedir desculpa, general. É isso que eu estava dizendo. Que eu vou ter que me retirar. Nós estamos em eleições no estado do Amazonas. Eu estava cuidando de assuntos relativos a isso e agora mesmo pego o avião para lá. Então, olha, lhe cumprimento não só pela sua presença aqui, mas pelo grande serviço que Vossa Excelência tem prestado ao nosso país, com as suas ideias, que muito mais do que visionárias, são completamente compromissadas com a nossa gente e com o nosso país. Para a gente é um orgulho ter, senadora Ana Amélia, um gaúcho amazônida. Colorado ainda. Muito obrigado. Não, Esse comunista... Cuide bem do nosso estado do Amazonas lá, senadora. Tá bom, obrigado. Tomás, o João Tomás foi comandante da Academia Militar. Fala da relação de candidatos, vagas, geral e mulheres também, por favor. Então, no último concurso agora, a gente teve 30 mil candidatos, em média, para 450 vagas. Né?
Então, se colocarmos, nós tivemos 40 mulheres, foram 7.700 candidatas para as 40 vagas, uma proporção muito maior. Então, a gente está com um nível de procura para o curso de formação de oficial combatente de carreira equivalente a uma faculdade de medicina. Uma boa faculdade de medicina. E as mulheres? Mulheres está bem mais. Mulheres foram 7.800 candidatas para 40 vagas. Então, mais de cento e poucas, quase 200 candidatas por vaga. Mas isso, senadora Amélia, nós sabemos que é sazonal. A crise nos favorece nesse aspecto. Mas quando muda... Né? Houve períodos que o índice de evasão era considerável. E, realmente, os salários são baixos, o que garante um excelente índice de retenção. As escolas militares, que eu disse que é a joia da coroa, elas têm um papel fundamental, porque é nelas que são incutidos os comprometimentos. Comprometimento com os companheiros, comprometimento com o Exército, comprometimento com os valores profissionais e com o país. Então, essa é uma amálgama, não é, que de certa forma, mantém essa vinculação e restringe a evasão. Mas sempre nos preocupa. E o salário está atrelado, e essa reconheço que é uma vantagem, são as nossas condições de aposentadoria, vamos dizer assim. Essas coisas estão atreladas. Além da vocação, lógico. Né? Além da vocação natural. A senhora perguntou com relação ao comprometimento do orçamento. O orçamento, no que diz respeito ao custeio, ao funcionamento, ele está razoável. Nós já ultrapassamos o tempo em que não tínhamos combustível, né? Não tinha viatura, não tinha comida para os praças, a gente tinha que... Aquilo era degradante, né? Eu, para economizar, não trabalhava. Então, esse tempo está superado. Na parte de custeio está bom. Na parte de projetos, realmente, como eu disse, a gente está percebendo 1/3 mais ou menos das necessidades para os nossos projetos. A senhora levantou a questão, sempre muito presente, de diversas origens, da intervenção militar. Né? Fez uma pesquisa recente no Rio de Janeiro, 55% da população é favorável a uma intervenção militar. Senador Lindbergh, isso, como eu disse, a gente andar na rua apontando arma à população, isso também é muito triste, que a população veja como alternativa, né, uma intervenção militar. As pessoas até já não percebem mais que isso está absolutamente anacrônico. Haja visto o que aconteceu na Turquia. Não é? Temos um exemplo recente. Então, essa hipótese é absolutamente afastada. Quando eu assumi e começou aquela crise que desagou no impeachment, e essas demandas estavam crescendo, e algumas inquietações dentro da força, nós estabelecemos, então, quase um mantra: nós vamos atuar, sempre estamos atentos, mas com base em 3 pilares. Primeiro, estabilidade. Nós temos que contribuir para a manutenção da estabilidade do país e jamais provocar alguma instabilidade, para que as instituições tenham condições de encontrar os caminhos em nome da sociedade e sair dessa crise que nós estamos vivendo. Segundo, a legitimidade. Podemos até ser empregados, até atuar, mas sempre com base no que diz a Constituição, por iniciativa de uns poderes, e se formos empregados, será para preservar a democracia, ser para fazer cumprir a Constituição e para preservar as instituições. Em terceiro lugar, a legitimidade. Não. Somos um... A legitimidade é a segunda. A primeira é estabilidade, a segunda... Será que eu troquei? Não, senhora, aí era legalidade, desculpa. Legalidade, desculpa. Por fim, legitimidade. Somos instituição de Estado, temos que ser visto como tal, absolutamente imparcial e jamais, se formos empregados, poderemos ser identificados por estarmos favorecendo um ao outro lado aí no espectro político.
Então, essa é a atitude nós temos uma grande identidade no Ministério da Defesa, os 3 comandantes de força, compartilhamos absolutamente, e esse é o ânimo das forças. Esse é o ânimo. Os militares hoje são extremamente legalistas. O general Castelo Branco, ele tomou uma medida importantíssima logo que ele assumiu, porque os cargos de general eram como é que diz? Vitalícios. Então nós tínhamos generais que ficavam 30 anos. E eram generais, lideranças locais, então eram verdadeiros caudilhos. Então a política estava dentro das Forças Armadas, do Exército, e o Exército dentro da política. O general Castelo Branco tomou 2 providências importantes. Limitou em 4 anos o tempo de permanência em cada posto de general, e no máximo são 12 anos. Então logo, muito obrigado, por melhor que ele seja. E limitou em 2 anos o tempo em permanência em cargo civil fora da força. Então, com isso, obrigou que, paulatinamente, os militares tiveram que voltar essencialmente para a profissão. A sociedade mudou também, lógico. Então, as forças são absolutamente apolíticas do ponto de vista partidário, e garanto aos senhores que esse fantasma existe, eu acho interessante, de que os militares, a intervenção, enfim, absolutamente. Eu fico até chateado, às vezes, quando ouço esse tipo de coisa, porque reflete desconhecimento da natureza, da nossa essência. Vamos exorcizar esse fantasma, gente. Está na hora. Porque ficam gastando energia com coisas que absolutamente não são pertinentes. Senador Lazier, a sua preocupação com relação à ordem interna. Nós tivemos esse último episódio aqui, e eu assisti inclusive o debate da senadora Ana Amélia com o senhor senador e a senadora Vanessa. E como eu frequentei a casa, eu assisto um debate acirrado, eu não me preocupo, não me assusto, porque eu sei que isso depois a gente vai lá no cafezinho, estão os dois tomando café. E eu fiquei preocupado. Mas a minha avaliação, eu sei que alguém poderá discordar de mim, aquela situação que houve, ela foi inevitável. Houve alguns pequenos desacertos ali, mas a situação foi se agravando. A gente trabalha, e não sou eu que emprego a força, eu cumpro o ordem, a gente trabalha sempre condicionado pela pior hipótese. Então, em algum momento, se percebeu que estava saindo do controle, os prédios incendiados, pessoas sendo ameaçadas. O pessoal, por exemplo, do STF, já estava pensando em evacuar o prédio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele pediu intervenção da Força Federal, mas a Força Nacional, obrigado. A Força Nacional tinha em Brasília, naquela época, somente 100 integrantes. Quer dizer, seria só para proteger ali o prédio, aqui o prédio do Congresso. E aí, como medida preventiva, se decidiu empregar as Forças Armadas e acabamos apenas tomando posição, não chegamos a participar de confronto. Mas aqui eu quero entrar no item e me sinto à vontade, porque eu vi o posicionamento do senador Lindbergh e da senadora Vanessa em relação aos black bloc, que criaram problemas para vocês fugirem ao controle, E quando eu me refiro à qualidade da liberdade, até nisso, porque eles interferem na qualidade da liberdade de expressão, livre e legítima expressão. Então, eu acho que nós temos que tomar alguma medida, porque não é possível continuar com essa liberdade de ação e essa impunidade, e acaba num momento importante, de necessidade da população expressar as suas demandas, vendo inibida por conta da atuação desses grupos. Eu pergunto se eu deixei de atender. Problema de fronteira, sim, obrigado, senador.
o nosso dispositivo, a nossa capacidade de vigiar a fronteira é muito aquém da necessidade, muito aquém. Nós não temos realmente eficiência. Nós podemos dizer que na Amazônia o tráfico praticamente é livre. E não só isso. Outros órgãos que têm atribuição precípua para isso, como a Polícia Federal, a presença da Federal nas fronteiras é irrisória. Queijo suíço. Pois é, o queijo suíço. Para você entender, em São Gabriel da Cachoeira, lá onde a senhora esteve, que é uma rota de entrada de narcotráfico na calha do Rio Negro, tem 2 agentes da Federal, nem delegado. O efetivo da Federal é mais do que isso, senador, acho que ele está por volta de 7 mil por aí. Mas é absolutamente irrisório. Indo além, não há nenhuma integração na atuação dos órgãos. Algumas operações pontuais, e aí se combina, e é na base mais ou menos da combinação, atuamos juntos, enfim, mas uma atuação sistemática, né, efetiva, que atue, que atire todas as fases deste problema, e essa questão da droga é extremamente complexa, né? Então nós temos que estudar tudo, desde as origens, de onde ela vem. Nós temos que buscar também integração internacional, temos que buscar a integração dos órgãos. E é um problema difícil, não é? Porque envolve educação, senador Buarque. Eu vi um dado em São Paulo, por dia, parece que 36 professores são agredidos por aluno, não é? Então, envolve educação, envolve saúde pública. E nós não temos isso, não está acontecendo isso no Brasil. É um problema que está sem visibilidade, é uma metástase corroendo a nossa sociedade. E as fronteiras, nesse aspecto, elas estão desguarnecidas. O tráfico é livre, senador Nazir, na Amazônia. Agora, me permita uma pergunta, última. Senador Vilas Boas, o senhor falou que a Amazônia tem 30 mil militares do Exército? Tem, sim, senhor. Agora, com 30 mil, olha, isso é um bocado de gente. 30 mil não conseguem impedir tanta entrada de drogas e armas pela Amazônia? Senador, a fronteira na Amazônia são 11 mil quilômetros. A fronteira dos Estados Unidos com o México são 3 mil quilômetros. Com todo aquele aparato policial, muro e tecnologia, eles não conseguem vedar. É uma tarefa humana gigantesca, hercúlea. E o outro aspecto importante é que o crime organizado, ele está avançando, ele está se estruturando, aumentando a capacidade de contaminação, né, de instituições. E está se estruturando muito na Amazônia. Ele não era organizado na Amazônia até há pouco tempo. Agora os grandes cartéis nossos, associados aos cartéis internacionais, e uma coisa que está ocorrendo é que, com o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de movimentação de dinheiro, de lavagem de dinheiro, o tráfico está remunerando com droga, não mais com dinheiro. Então, onde é um corredor de passagem, se transforma num corredor de consumo também. Pois é, o CISFRON é a nossa aposta. O CISFRON é a nossa aposta nisso aí. Tá, senador? Então, a situação é realmente crítica. Eu acho que essa é uma outra ameaça à nossa soberania. Deixei de responder alguma das perguntas dos senhores. Senador? Tá, muito obrigado pelas perguntas, foram inteligentíssimas. Muito obrigado ao comandante do Exército. Passo agora a palavra ao senador, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, em seguida, Sua Excelência, o senador Jorge Viana, e em seguida, Sua Excelência, o senador Lindbergh Farias. Senador Cristóvão, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu, em primeiro lugar, quero fazer aqui um comentário, general, de que eu não sei o que é mais preocupante, quando os parlamentares temem um general ou ficam fascinados demais pela simpatia de um, como eu estou vendo os meus colegas aqui.
Eu vim aqui para debater sua competência, que foi boa, mas estou vendo que o pessoal está entusiasmado com o seu carisma. E isso é preocupante, sobretudo vindo de um general gaúcho. Senador Lazier, o senhor que tem imunidade, por favor, me defenda. Mesmo assim... Não, ele não conhece os gaúchos. Mesmo assim, eu prefiro a simpatia. Eu prefiro e fico satisfeito e quando ela vem aliada à competência que o senhor tem demonstrado na apresentação e nas suas respostas. Eu quero fazer também um comentário sobre uma fala do senador Requião, que eu comparto totalmente, no que se refere aos salários. Um país não tem futuro se os seus militares, os seus soldados, vou dizer assim, e os seus professores não são bem remunerados. Porque um constrói a mente e o outro defende a nação. Temos que resolver isso. Essa desigualdade. Eu não falo nem que o salário é baixo, porque uma coisa é analisar o salário baixo, a outra é a desigualdade. Porque é a desigualdade que faz uma pessoa escolher, não é o tamanho. Embora nisso de tamanho eu quero fazer uma referência, ainda sobre o senador Requião. O grave senador Requião é que no caso dos juízes do Rio de Janeiro, não sei se eles já conseguiram ou é apenas uma ideia, além de todos os salários, eles ainda recebem subsídio para pagar a escola privada dos filhos. Quando os juízes deveriam estar zelando pela qualidade da escola pública. Como nós também aqui. Felizmente aqui não tem esse subsídio. Felizmente, eu disse, para não pensarem que eu disse infelizmente. Agora, a senadora Ana Amélia falou uma coisa que eu queria colocar. É que, que é impossível a gente ter justiça sem eficiência na economia. Houve um tempo no passado que a gente achava que era possível ter justiça social sem necessidade de eficiência econômica. E aí a gente faz justiça, condenando todos à pobreza. Os tempos de hoje exigem que saibamos que a economia eficiente é a base de qualquer projeto de segurança e de justiça. Isso é importante. Sobre o general também, o senhor disse uma coisa, general, que me tocou muito, do ponto de vista de provocação intelectual. É que nós permitimos que as leis da Guerra Fria nos dividissem no passado. É verdade isso. Em vez de buscarmos nossas ideias, nós ficamos divididos entre as ideias dos dois grandes polos do mundo. Mas o pior é que a gente ainda continua muito assim. Até hoje a gente continua muito prisioneiro, não mais do ponto de vista de geopolítica, de estratégia, de defesa, mas do ponto de vista das propostas de sociedade. Ficamos atrasados nas ideias, nos pensamentos, nas formulações. E o senhor, de certa maneira, falou isso, né? Nós não estamos mais apenas errados, nós estamos atrasados nas formulações de caminhos. Mas eu tenho uma lista de perguntas, mas vou fazer só uma. Tanto interesse eu tenho nessa que eu luto há tanto tempo. Quanto custaria e como seria possível, não só o Exército, sobretudo o Exército das Forças Armadas, colocarmos todos os nossos jovens no serviço militar? Eu creio que o serviço militar, de fato obrigatório, obviamente com algumas exceções mais raras, que é o contrário de hoje, seria um grande serviço ao Brasil. E não falo do ponto de vista nem de segurança, porque cada vez mais o Exército será feito por um número menor de pessoas com mais tecnologia. Eu falo do ponto de vista de adquirir pelo menos algumas coisas, como sentimento de pátria, nação, como hábitos positivos que se adquirem. Eu sou há muito tempo defensor do serviço militar obrigatório por razões pedagógicas, nem tanto de segurança. Então, quanto custaria? Porque alguns dizem que é impossível fazer isso. Eu não acredito que seja impossível. O senhor falou uma coisa muito interessante, que me tocou muito, até porque eu estou propondo isso em escala mundial para os refugiados, que é dar vagas aos refugiados em universidades do mundo inteiro. É um projeto que estamos tentando levar adiante. Aí o senhor falou dos haitianos. De fato, presidente Collor, teria sido uma grande coisa para nós ter trazido haitianos para estudar aqui. Como os americanos fizeram, formando nossos economistas, nossos professores em geral. Mas, se a gente tem essa ideia de trazer os haitianos, por que não colocamos os brasileiros dentro das Forças Armadas
com um número maior de conscritos. Eu tenho a impressão que seria um grande serviço que prestaria. Falou-se aqui muito em droga. Eu acho que isso reduziria o consumo de droga. Eu, quando governador, frequentei a Papuda. Aliás, no tempo que governador ia para Papuda como visitante, não como hóspede. Explique. Presidente, as boas-vindas à deputada João Moraes. A deputada João Moraes entende mais do Exército do que eu. Senador Cristóvão, esse dia eu ouvi uma história que eu lembrei do senhor. Alguém teve no Japão, me contou que no Japão, aquelas reverências, né, inclinando o corpo, que se faz, depende da importância da pessoa. E que quando o imperador entra no parlamento, todos têm que se curvar, exceto os professores. Não sei se é verdade isso, mas é extremamente significativo. E o senhor falou de salários, né, dos militares e dos professores. Sem querer ser demagogo, acho, nós estamos ganhando pouco, os militares, mas acho que o professor deveria ganhar mais, porque é a quem nós entregamos nossos filhos, né? Então, não haveria outra razão para isso. Eu vou iniciar pela Amazônia. Há muitas preocupações, enfim. E a Amazônia, ela saiu da pauta nacional. Raramente se vê notícias sobre a Amazônia e normalmente negativa. Uma vez eu fui visitar o senador Jabas Passarinho, há uns 5 anos atrás, já faleceu, e ele me contou que quando era governador do Pará, um embaixador da França percorreu a Amazônia, passou em Belém, foi visitá-lo e disse para ele, interessante, eu percorrendo a Amazônia eu me dei conta que os países europeus principalmente, eles têm colônias extraterritoriais. O Brasil tem uma colônia dentro do seu território, que é a Amazônia. E nós temos tido dificuldade de compatibilizar na Amazônia a visão externa com a visão interna, né? Normalmente o que se faz na Amazônia é em proveito aqui dos polos de poder. E temos dificuldade de compatibilizar desenvolvimentismo com preservacionismo. E essa é a questão chave. Eu não me atrevo a entrar em discussões sociológicas, antropológicas e até econômicas, enfim. O que eu trago da Amazônia é a experiência do que eu lá vivi por 8 anos. E eu acho, minha opinião, que o que vai salvar a Amazônia é o desenvolvimento. Vai salvar o meio ambiente da Amazônia. Eu cito 2 exemplos. O estado do Amazonas, em que é o estado mais preservado e é onde abriga um polo de desenvolvimento intensivo que foi capaz de atrair e absorver mão de obra que não precisou viver extensivamente da natureza, né, desmatando para criar gado, enfim, para plantar. E o outro exemplo, não pela presença, o senador Jorge Viana, o que ele fez no Acre. Aliás, minha homenagem, o senador Jorge Viana assumiu o Acre, era um faroeste, andava esquartejando gente. O senador Jorge Viana equacionou os problemas do Acre, exatamente nesse sentido, compatibilizando preservação com desenvolvimento. Deu uma identidade, né, para o Acre com a Revolução Acreana, enfim. Então, os discursos que chegam da Amazônia a nós aqui no Centro-Sul, e inclusive principalmente questões indígenas, eles são muito filtrados por essa coisa do politicamente correto, são ideias estereotipadas, estigmatizadas e estão muito refém do discurso das organizações não governamentais. A nossa Amazônia, assim como o país, carece de um projeto. Não há uma política para a Amazônia, nós temos política para o Atlântico Sul, temos política para a Antártica, política para essa coisa, mas a Amazônia não tem uma política, ela não tem um projeto, ela não tem um órgão para, enfim, coordenar todas as iniciativas em relação à Amazônia. E como eu disse, a Amazônia ela oferece grandes oportunidades para o país. São os dados mais abrangentes que eu vi, senador Lindbergh, são 23 trilhões de dólares,
15 trilhões abaixo da superfície, os recursos minerais, metálico, não metálico, energético, e 8 trilhões decorrentes da biodiversidade. Não é? E sendo que uma parcela muito pequena dessa biodiversidade é conhecida em termos de potencial econômico para o desenvolvimento. A Amazônia é a área central da América do Sul. Quer dizer, um projeto de integração sul-americana, ele vai se dar em torno da Amazônia. E a Amazônia tem um grande apelo na opinião pública internacional, natural, não é? Natural. Agora, dentro daquelas fronteiras virtuais e do nosso déficit de soberania, me incomodou muito ver hoje a reportagem, o presidente Temer está indo à Noruega e vai levar puxões de orelha na Noruega, porque a Noruega doou 3 bilhões de dólares para a preservação full na Amazônia e o Brasil não está cumprindo as suas tarefas. Quer dizer, eu vou contar um dado pitoresco. Nós íamos realizar uma operação Ágata, eu estava no Comando Amazônia, e mandei a inteligência a campo, né, para levantar os problemas, etc. Aí me liga um comandante do batalhão, estava na aldeia, na cabeça do cachorro, daqui a pouco eu me lembro. E ele me ligou e disse: general, o rei da Noruega está aqui na aldeia de Mini. Eu falei: você bateu a cabeça ou fumou tóxico vencido, alguma coisa, que é isso? General, o rei da Noruega está aqui. O rei da Noruega estava incógnito na aldeia de Mini e, enfim, nesse contexto aí. Então, nós temos que ter um projeto para a Amazônia. Os índios, estou vendo aqui, o João Pedro foi secretário lá do Estado do Amazonas, os índios são as principais vítimas desse processo, porque o índio ele é ferramenta do ambientalismo. O índio só é levado em consideração quanto ele serve para preservar, para justificar a criação de áreas, enfim. Depois eles ficam abandonados. E aí nós temos problema de alimentação infantil, desnutrição infantil dos índios, os índios depauperados, os índios abandonados, os índios sujeitos aos ilícitos, eles próprios tomam iniciativa para ter as suas necessidades básicas atendidas, de promover o garimpo ilegal, a extração ilegal de madeira. Os índios na fronteira com o Peru participam do narcotráfico. Então essa gente está abandonada, os coitados eles estão abandonados. Então há que o país se voltar para a Amazônia e compatibilizar desenvolvimento com preservação, porque isso é absolutamente possível. O governador Jorge Viana mostrou isso lá no Acre. Com relação ao orçamento, houve mais alguns questionamentos. Realmente é preocupante essa tendência decrescente que o senhor apontou, né, da curva orçamentária para a defesa, né? E esse ano nós estamos com uma preocupação, porque houve um contingenciamento de 40 e poucos %, que isso nós só vamos chegar até agosto, setembro. Aí depois, não sei o que nós vamos fazer. O governo está atento, eu acredito que esse problema seja resolvido. Mas a questão do orçamento da defesa é até mais importante, eu diria, do que o valor do orçamento, é a previsibilidade do orçamento. Não é possível a gente acena com um valor, né? A lei orçamentária num ano, a gente se estrutura, né, para aquela dimensão, e depois no ano seguinte já há uma interrupção. Isso traz um prejuízo terrível para nós e para as empresas, principalmente. As empresas vivem uma situação calamitosa, terrível. Então eu queria reforçar essa ideia, que a previsibilidade do orçamento seria até mais importante do que o próprio valor em si. Senador Lindbergh, exercício Amazon Log. Esse é um exercício que nós vamos fazer a primeira vez para fazer face a uma emergência de caráter humanitário. Nós escolhemos fazer
lá em Tabatinga, né, ali na Tríplice Fronteira. Vai ter participação de tropas peruanas e de tropas colombianas. Outros países foram convidados a mandar observadores. Então, os Estados Unidos é um desses países que estão mandando observador. Nós temos uma relação bastante intensa com os Estados Unidos, né, do ponto de vista militar, de capacitação, enfim. E vou lhe dizer algo que pode ser surpreendente. Eles nos dão muito espaço. Nos dão muito espaço. Tem escola militar dele lá, que nós temos o diretor da escola. E, geopoliticamente, eu lhe afirmo, os Estados Unidos gostaria que nós tivéssemos uma ação mais proativa e ocupássemos mais espaços aqui na América do Sul. Para eles, isso aqui é uma área absolutamente secundária, por enquanto. Não é? De qualquer forma, eu concordo que nós vivemos num mundo de absoluta incerteza e as ações, por exemplo, do presidente Trump nos Estados Unidos estão aumentando, né, essas incertezas, o que reforça a ideia de nós fortalecermos o nosso poder, nós temos projeto, e aumentarmos a nossa capacidade de dissuasão. Eu não estou livre de alguém amanhã depois querer colocar uma base na Venezuela ou no outro país e nós não temos, não é, a contundência e a capacidade de dizer não. Então, esse é o aspecto que realmente fortalece. Com relação ao exercício, voltando, não vai haver tropa americana, são observadores. E há nós temos nessa relação, vamos dizer, troca, né, enfim, de intercâmbios, obrigado. A gente tem alguma obrigação em relação a eles, né? Porque, por exemplo, no Haiti, quando houve o terremoto, foi graças aos americanos que a situação se resolveu, né? Eles levaram uma estrutura enorme lá de ajuda humanitária, colocaram o nosso serviço, né? Nós coordenamos, enfim. Então, nós não podemos fechar totalmente as portas para ele. E essa vinda de observador, eu vi as palavras do ministro Amorim aqui, absolutamente não traz ameaça. Não traz ameaça para nós. Isso pode ficar tranquilo, que nesse aspecto nós somos muito vigilantes, sabe, muito preocupados. Tá bom, eu agradeço a sua preocupação, o senhor ter externado isso, o senhor me deu a oportunidade de abordar esse tema. O senador Jorge Viana abordou a questão da cibernética. Eu acho que quando eu falei da cibernética, o senhor não tinha chegado ainda. Pois é, está aí, né? Eu chamei a atenção que a Alemanha criou uma 4ª Força Armada, que é a defesa cibernética. E esse é um tema que nós estamos caminhando para isso. Está abrigado no Exército, depois deve-se criar um comando de defesa cibernética, no futuro talvez até uma Força Armada. Essa daí vem, talvez, uma das maiores ameaças à soberania dos países. Você vê que a Rússia parece que interferiu na eleição americana. Não é? Então, veja como isso é importante para a soberania nacional. Serviço militar. Senador Cristóvão, serviço militar. Tá ok. A nossa situação de serviço militar no Brasil, ela é muito confortável. Houve um período que se discutiu muito a questão de manter o serviço militar obrigatório ou se adotar o serviço militar de voluntariado, que é o que a maioria dos países adotaram e estão arrependidos. Para o senhor ter ideia, a Espanha, ela hoje aceita voluntários de países de língua espanhola, porque eles não conseguem atender às suas necessidades. Nós temos no Brasil, entram anualmente em idade de conscrição 1.800.000 jovens. 900.000, mais ou menos, são do universo alistável. Nós incorporamos 80.000. Então, o que nós temos feito? Deste universo, a gente, de uma maneira geral, faz o voluntariado.
Então, normalmente, um rapaz que chega lá na comissão de seleção e diz, eu não quero servir, também, obrigado, não há problema nenhum. Então, essa é a situação que a gente vive. Então, veja que o que a gente incorpora em relação ao universo geral realmente é mínimo. Eu me lembro, né, ao longo da história aí, já se pensou em várias modalidades para atender essa demanda sua, até mesmo de criar um serviço civil obrigatório, né, em que nós contribuiríamos com a nossa estrutura de alistamento, enfim. É um tema que nós precisamos tratar com bastante estudo, bastante projeto. Eu reforço o que o senador Jorge Viana disse, né, que as Forças Armadas têm que atender às demandas da nação e principalmente nas situações de crise, mas podemos pensar assim, senador, ele conversa para conversar, ele convida a conversar, porque nós estamos implantando algumas modalidades de escolas, como é? Escola militar? Não, escola de instrução militar em escolas e universidades. E os projetos pilotos que estamos desenvolvendo têm tido muito sucesso. Então, essa seria uma forma de nós compatibilizarmos, criar, né, essa interface do ambiente estudantil com as Forças Armadas, sem uma grande sobrecarga, porque aí realmente os dados são nós temos aqui um custo por recruta anualmente é R$25 mil, né? Pois é, então, e também teríamos que adaptar estruturas. Então, precisamos tratar esse tema com muita cuidado, mas eu reconheço que é um tema importante e necessário para o país. O senhor tem toda a razão. O senhor perguntou com relação à indústria, tecnologia, o que já está sendo, né, disponibilizado, utilizado na indústria civil, vamos dizer assim. Eu confesso ao senhor que eu não sei lhe dizer especificamente que aspectos industriais estão sendo, né, utilizados. Eu sei que, por exemplo, na área de mecânica, automóvel, suspensões, enfim, nessa área uma série de coisas tem sido utilizado como tecnologia dual, mas esse é um dado que eu preciso pesquisar para lhe passar mais detalhadamente. Com relação à defesa antiaérea. A defesa antiaérea, nós não temos condições ainda de fabricar o armamento antiaéreo. Os canhões, os mísseis, etc. Os mísseis estão sendo desenvolvidos já. Agora, toda a parte eletrônica de radares, de sensores, de processamento, ela está sendo desenvolvida aqui, que é o mais importante, né? O coração do sistema está exatamente na parte de eletrônica. O senhor perguntou se a Operação Lava Jato traz algum prejuízo para os nossos projetos. Diretamente, não. É lógico que ela agravou o problema econômico, né? Nós estamos sendo vítimas disso. Até porque os segmentos de defesa das grandes empresas que estão aí envolvidas na Lava Jato, os seus segmentos de defesa mantiveram uma linha de conduta, aparentemente até agora, absolutamente idônea, né? Então, por exemplo, não surgiu nada até hoje, absolutamente nada sobre a Odebrecht Defesa. O Exército acabou não desenvolvendo o projeto com o Odebrecht, a não ser um projeto pequeno, na ordem de 30 milhões só. Mas e nenhuma das forças até agora, nesse aspecto de corrupção, foi atingida. Não, alguma coisa se aproximou da Marinha por causa do programa nuclear, né, do almirante, enfim, que foi até preso, mas diretamente não sofremos nenhuma consequência, senador. Senador Lindenberg, eu deixei de responder alguma pergunta sua, senador.
Na verdade, o senhor perguntou de venda de terras estrangeiras, espaço aéreo e mineração. Terra para estrangeiro, está certo. Tá. Aqui o senhor está querendo que me aventure em arte, né? Como eu disse, não vou ao sapateiro ali na sandália. Terra para estrangeiro. Me preocupa, sim, na faixa de fronteira. Não vou entrar em detalhes no restante, mas na faixa de fronteira preocupa, sim, senhor. Não é? Até porque, por exemplo, ao longo do rio Javari, que faz a fronteira do Brasil com o Peru, no lado peruano, há muita plantação de cocaína. Nada impediria que um grupo desses cartéis comprasse terra no lado brasileiro para produzir cocaína aqui. Não é? Então, isso me preocupa realmente. O restante eu não vou, o senhor me desculpa, eu não vou entrar em considerações. E a mesma coisa na área de mineração me preocupa, sabe por quê? O grande centro político ideológico da área de mineração é o Canadá, porque o mercado, a bolsa de futuro de minérios fica no Canadá. Então, de lá vem muitas dessas atuações baseadas no ambientalismo, etc., que tem provocado o congelamento de áreas. Nós temos mapas, até pena que eu não trouxe, há uma estranha coincidência de o adensamento de unidades de conservação em terras indígenas com os escudos cristalinos onde há a ocorrência de minerais. E eles trabalham no sentido de neutralizar áreas, amortecer, já que não tem a capacidade de explorar imediatamente, e ficam esperando certamente momentos oportunos para buscar essas oportunidades. Então, acho que isso tem que ser muito considerado. Uma vez conversando com o líder Yanomami, o Davi Yanomami, o Davi Copenau, eu falei, que até é dessa aldeia de Mini, onde estava o rei da Noruega, eu falei, Davi, por que vocês não permitem exploração de recursos dentro das terras indígenas, cobrando, né, um direito de exploração, etc., e vocês se beneficiariam? Aí ele me diz assim, e quem vai tomar conta dessas empresas? Não há estrutura para isso, né? Então, realmente, esse é um tema muito sensível. O senhor tem toda a razão e me preocupa. Deixa eu dar uma olhada aqui nos internatos. É questão mais de fronteiras. A maioria é questões de fronteira. Há uma certa confusão com a atribuição das Forças Armadas em relação às fronteiras. Não é ficar brigando com traficantes. Não. Isso. Deixa eu explicar essa questão de fronteira. A nossa faixa de fronteira é de 150 quilômetros. A nossa presença na fronteira, com os pelotões, unidades, etc., e, às vezes, estávamos lá num pelotão de fronteira, Marechal Taubaté, passava uma carga de cocaína e nós não podíamos fazer nada. Então, em função disso, houve uma lei complementar 97, deu poder de polícia ao Exército para combate aos crimes transfronteiriços na faixa de fronteira. Mas não é a nossa atribuição primordial. Isso não é papel das Forças Armadas. Nós temos esse respaldo hoje. E procuramos, inclusive, como atuamos na fronteira, atuar de maneira interagência, dando suporte logístico, de inteligência, de comando e controle, e segurança, inclusive, para os órgãos com responsabilidade. Polícia Federal, os órgãos ambientais, os órgãos indígenas. A nossa atuação, nossa estratégia de presença não é de substituição. Então, é dessa forma que a gente procura atuar. Não é responsabilidade principal do Exército, mas estamos participando, nos engajando cada vez mais nisso. Eu pergunto, desculpe os senhores, eu deixei de abordar algum tema, algum questionamento? Muito obrigado e desculpe, me alonguei demais aqui.